Boa noite, minha gente, boa noite. Que alegria estar aqui mais uma vez. O Rodrigo estava aí tentando se justificar, né? Porque, olha, se convidar vocês para fazer a prece, tem gente que se treme as bases, o joelho só falta sair da perna, de tanto que pula de tremor. Imagina só quando eu digo assim, hoje eu não vou dirigir a reunião, eu preciso que alguém dirija por mim. Então, tem uns que já estão sem vergonhas, mas hoje eles faltaram, não estão aqui. Pronto, então, Rodrigo, vai ser sua vez. Então, sempre quando eles têm essa tarefa, é uma emoção, né? Agora, um cara que falou para mais de 1000 pessoas no auditório, aí chega, está vendo a responsabilidade que é de falar para vocês? O negócio muda, está vendo? Então, o cara todo esperto, tem costume de dar palestra e falar para uma multidão de trabalho e tudo, mas aí está no Viana, o coração só falta sair do canto. E assim eu vou pescando de um em um, treinando, né, Cíntia? A bola da vez. Então, porque aí não teria sentido de eu estar aqui fazendo o duplo papel. Bom, hoje vamos tratar desse tema, que poderia ser um tema pesado, triste, denso, mas eu vou tentar conversar com vocês sobre esse tema da forma mais leve possível, tá? Até porque ele envolve, às vezes, situações, para algumas pessoas, que fica meio cômico, pelo grande equívoco. Então, grande é a pergunta: como vivemos no plano espiritual? Essa pergunta, essa palestra não é inédita, não. Eu já fiz várias vezes, já tem ela no YouTube, mas cada vez que eu faço, com certeza ela vai saindo diferente, porque é outro momento, em outra situação, que envolve, às vezes, outros sentimentos. Mas eu tento trazer para vocês algo que, se eu tivesse aí, chegando agora na casa espírita, eu gostaria de saber. Quais eram minhas curiosidades? Então, eu me lembro de anos e anos atrás e penso, as minhas curiosidades, e me coloco nesse lugar. E fico imaginando qual seria a curiosidade de vocês. Como vivemos no plano espiritual? E aí começa com, a maioria das pessoas vem de uma formação católica, correto? Muitos que aqui estão no auditório, muitos vêm de uma formação católica. Quem vem de uma formação católica? Por favor, levanta o braço. Ó, menino, eu estou na igreja. Eu estou na igreja de Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora do Carmo, São Judas Tadeu, está vendo? Nossa Senhora, olha. Então, e não foi mediunidade, só uma constatação. Então, o que é que nos dizem na Igreja Católica? Sem nenhuma crítica, tá? Mas é a orientação dentro do catolicismo. Quando morremos, vamos para onde? Céu ou inferno? Ou aonde mais? Tem um terceiro lugar que agora já foi destituído. Purgatório. E as criancinhas que não foram batizadas vão para onde? Para o limbo. Foi tu que disseste? Muito bem. Passou pelo catolicismo muito bem, pelo limbo. Quer dizer, as criancinhas. Então, as criancinhas que não são batizadas, elas vão para o limbo. Coitadinhas. Não tem futuro, nem inferno, nem céu, nem purgatório. No limbo, não vale de nada. Mas já tiraram essa categoria. Dentro do catolicismo, o Papa já cortou, não tem limbo. Mas, e aí, quando eu estudava, porque eu estudei no colégio católico 13 anos, né? E tinha que aguentar, e tinha que aprender, e tinha que fazer prova de religião, ainda tinha recuperação e prova final. Mas eu não ficava, não. Eu acho que era uma das poucas matérias que eu não ficava em prova de recuperação. E era bordado, costura, cozinha. Amava tudo isso. E a de religião. E aí, nas nossas aulinhas de catecismo, a nossa professora
dizia exatamente isso, que iríamos para o céu ou para o inferno, dependendo do nosso comportamento. Então, eu, criancinha, 7, 8, 9 anos, com os olhos tamanho do mundo, ou orelha maior do que o elefantinho Dumbo, ouvia tudo aquilo assim, impressionada e questionando também. E aí ela dizia que se no momento da morte a gente se arrependesse de coração e pedisse perdão a Deus, aí ia para o céu. Aí eu dizia, mas irmã, pode matar, pode roubar, pode mentir para a mãe, pode brigar com o irmão, pode fazer o que quiser. E na hora da morte, se pedir perdão, vai para o céu? Vai. Mas desde que o perdão seja sincero. Eu mesmo matando, ela sim. Se o perdão for sincero, Deus perdoa e vai para o céu. Aí eu fui perguntar, e vai fazer o que no céu? Ora, vai curtir o paraíso. Curtir não, curtir é uma palavra atual. Isso é de mais décadas atrás. Vai viver e aproveitar o paraíso. E o que é que se faz no paraíso? Nada. E vai viver quanto tempo no paraíso? A vida toda. Para sempre e sem fazer nada. Sim, vivendo a paz do Senhor. Mas que coisa... Eu ficava sem fazer nada. E aquilo me inquietava, essa ociosidade, não é? E quem vai para o inferno? Então vai viver naquele calor infernal toda uma vida, sem chance nem de sair, nem um passeinho, nada. Isso na minha mente de criança. Como deve ser difícil, qualquer opção seria muito sem graça, né? E ela dizia mais, e Nossa Senhora subiu ao céu de corpo e alma. Foi ascensão de Nossa Senhora. Correto, Leonira? Ascensão, porque a assunção é quando sobe por conta própria, Jesus. E a ascensão é quando é levado por a equipe espiritual. Os anjos, no caso da catolicismo. E aí vai para o céu de corpo e alma. Mas não diz que o importante é o espírito? É a alma? Que a matéria não importa, que tudo fica aqui? Então, para que Nossa Senhora vai levar o corpo dela também? Qual é a serventia que vai ter esse corpo no mundo espiritual? E já que tem corpo, ela vai sentir frio, e ela vai sentir fome, e ela vai tomar banho. Isso são as indagações da cabeça de uma criança, para vocês verem como é difícil de entender. E muitos se questionam disso até hoje. Quando meu avô morreu, desencarnou, eu tinha 5 anos, e eu fui no velório, e a minha preocupação é como é que ele ia fazer as necessidades fisiológicas, como é que ele ia comer, como é que ele ia sentir esse calor ali, dentro do túmulo. E eu voltei para casa andando junto com minha mãe, pensando como seria a vida após morte. E como era inquietante. Mas, graças a Deus, que minha mãe teve a oportunidade de conhecer a doutrina espírita quando morava na Bahia, e de ir na Mansão do Caminho, e de escutar Divaldo, isso em 1960 e alguma coisa, e ela me criou contando um pouco sobre tudo isso e apresentando a doutrina espírita. Então, eu tive esse grande prazer, satisfação dessa doutrina ser apresentada até a mim muito cedo. Por isso que eu não tenho a data que virei espírita. Quando foi que você virou espírita? Não tem essa data. Eu cresci me vendo espírita, estudando a doutrina espírita, mesmo estudando em um colégio católico. E tinha que respeitar o catolicismo. E tenho toda a gratidão a tudo que eu aprendi. Tem lições que eu lembro até hoje e gosto até de repetir nas palestras quando faço aqui. Analogias,
metáforas que minha professora dizia nas aulas e que é isso eu nunca esqueci. Então, todo um agradecimento. Só que a curiosidade vai mais longe e quem vai responder como vivemos no plano espiritual? Quem vai nos trazer? E a uns dizem assim, nós não sabemos, nem temos como saber, porque quem foi nunca voltou para dizer como é que é. E aí, quando meu sogro estava prestes a desencarnar, já num processo já bem avançado, ele olha para mim e diz, ou melhor, ele olha para a esposa dele e diz, minha velha, como é do outro lado? Como é que se vive do outro lado? Aí ela disse, meu velho também, me perdoe, não tem como lhe dizer, porque quem foi nunca veio para responder. Então, ninguém sabe como é do outro lado. Aí eu não perdi essa oportunidade, não é? De dizer, me dê licença, minha sogra, se o senhor quiser, eu vou lhe dizer como é do outro lado. Ele, você sabe como é do outro lado? Eu falei, bom, eu não me lembro não, mas tem livro que conta. Tem uma turminha que vem e que, olha, essa história de dizer que quem foi não volta para dizer, isso não é verdade não, porque o que mais tem são livros contando como é do outro lado da vida. Então, na nossa casa espírita, só o que a gente tem é informação disso. Inclusive, quando realizamos grupos mediúnicos, os relatos que nos chegam, os inúmeros livros de Chico Xavier, de André Luiz e de tantos outros. Então, se o senhor quiser, eu vou lhe contar um pouco como é do outro lado. E aí eu comecei, né, falando o momento do desencarne e toda a assistência, e fui falando. Aí, no fim, eu cheguei para ele e disse assim, agora vamos combinar uma coisa. Claro, não ia perder essa oportunidade de alguém que estava prestes a fazer a passagem para o outro lado, né? E aí eu disse, agora vamos fazer um combinado. Quando o senhor chegar do outro lado, o senhor vai dar um jeitinho de encontrar minha turma, lá do Centro Espírita Viana de Carvalho, e dizer, olha, deixa eu mandar um recado para Eva, para dizer que ela tem razão, que tudo que ela me contou é verdade. Então, vamos combinar isso? Aí ele, vamos. Então, tá certo. Quando o senhor partir, o senhor veja como é, e depois o senhor diz alguma coisa para ver se eu estou falando a verdade ou não. Ele veio, viu, gente? Ele veio, não... Ele procurou a turma, ele procurou a médium da federação. E mandou um recado bem incrível para mostrar de que realmente a vida continua. Mas, voltando aos nossos questionamentos, que não eram só meus de criança, mas deve ser o questionamento de muitos de vocês. E ele veio trazido, deixa eu ver, o seu Paulinho está onde? Primeiro banner, né? Primeiro banner, pronto. Quem trouxe ele para a comunicação foi o seu Paulinho. Ele procurou nossa turma, tá vendo? Às vezes a gente brinca assim, pensa que não é verdade, mas é, viu, gente? O despertar do espírito no outro lado da vida, como será? Será igual para todos? Todos desencarnam na mesma condição e o que acontece no momento da passagem é igual para todos? Não. Assim como a vida não é igual para todos. Assim como o nascimento não é igual para todos. Assim como reencarnar não é igual para todos. Então, cada ser é único e cada vivência é única. Muitos que deixam esta vida continuam a pensar por algum tempo que ainda não a deixaram em virtude da semelhança de paisagens e objetos que encontram nos planos espirituais próximos do nosso planeta. O despertar, então, torna-se algo gradativo, suave e natural. Tem pessoas que às vezes têm uma ideia de que eu desencarno agora, saio do corpo, já estou acordado, andando, interagindo, tendo ciência e consciência de tudo e participando de tudo, muito liberto,
Não é assim. Até tem espíritos tão evoluídos e tão desprendidos da vida material, que eles participam do próprio processo de desencarne, junto com a equipe socorrista, os que trabalham no momento do desenlace. Mas isso é uma raridade da raridade. A grande maioria precisa de muita assistência. Por isso que tem equipes especializadas no plano espiritual para trazer, para reencarnar, para ajudar nesse, é quase assim, plantar essa plantinha, como também recolher essa plantinha, transportar essa plantinha para plantá-la em outro lugar. Então, existem equipes, tanto para trazer, como equipes para levar, para ver essa preparação. Então, dependendo do grau de apego, de espiritualidade de cada um, dos sentimentos, das emoções, da forma que desencarna, tudo isso vai interferir. Tem pessoas que foram criadas o ensinamento dizendo que elas iam dormir até o 3º milênio, que é quando vão despertar no 3º milênio. O que tem de espírito que fica em estado de sonolência profundo, porque estão inconscientemente induzidos, influenciados a isso, esperando o 3º milênio. E, enquanto isso, o que se faz? Né? Só uma coisa. Quando a gente vê isso são fotos do livro psicografado por André Luiz, O Nosso Lar. Quando as pessoas dizem, quando eu morrer que eu for para o nosso lar, todo mundo só pensa que tem uma cidade, uma colônia espiritual. Todo mundo só se refere ao nosso lar. Gente, quantas cidades o Brasil tem? Vocês já contaram? Eu não estou... Não é nem estado. Quantas cidades o Brasil tem? Pois assim também são as colônias. Tem colônia correspondente a cada região. Então, não pense que nosso lar é a única colônia. Nosso lar é uma colônia lá do Rio de Janeiro, correspondente ao estado do Rio de Janeiro, uma das. E todo mundo só pensa que nosso lar é top dos tops. Hotel 5 estrelas. Não. Nosso lar não é de quinta grandeza. Lamento informar. São de espíritos ainda bem primáriozinhos, sim. Então, agora melhorou. A condição do nosso lar melhorou, subiu a categoria dela. Mas quando o nosso lar foi fundada, conta nos livros de André Luiz, foram por espíritos assim, tão materialistas, tão difíceis, tão complicados, e para receber exatamente pessoas de um determinado país, que eu não vou dizer para não dizer que está com preconceito, e foi por aí que foi fundada a colônia Nosso Lar. E teve confusão demais, viu, gente? Pense o que é confusão numa colônia como foi a de Nosso Lar. Mas ela também evoluiu, ela hoje está em outra categoria. Então, muitas pessoas têm essa ilusão assim, quando eu morrer, eu vou para o céu. Ou então, quando mamãe, vovô, papai, meu irmão, meu filho morrer, vai ficar sentado à direita de Deus Pai. Não tem essa história? Gente, quantas pessoas morreram desde que o mundo foi feito, hein? E à direita de Deus Pai, quantas pessoas vai caber? Já pensaram a fila? Não dá nem para ver Jesus, nem Deus, nem ninguém, não é? De tanta gente que tem, olha, sentada à direita de Deus Pai. Nem que sente na esquerda, mesmo assim. Pois é, imagina a fila, se todo mundo for sentado, e tudo sentado, né? Como se Deus Pai vivesse sentado sem fazer nada. E os espíritos ali, tudo sentado à direita de Deus Pai. Mas é um ensinamento. E as pessoas se sustentam nisso para poder
ter uma fé, ter uma crença em alguma coisa. Geralmente, para os espíritos de mediana evolução, o despertar acontece em hospitais ou estâncias de repouso que primam pelo conforto, pela beleza e funcionalidade. Jesus dizia, muitas são as moradas da casa do meu Pai. Então, quando estamos em processo de desencarne, sejam eles de morte abrupta, de morte instantânea, como um acidente, um tiro, uma queda, como também as mortes lentas, gradativas, de hospitalizações, de UTIs, todas elas têm uma função. Nenhuma, eu queria morrer feito um passarinho. E viveu como passarinho? Eu quando for morrer, eu quero morrer assim. E a gente tem direito de escolha? Eu quero morrer de tal forma. O nosso desencarne vai ser conforme a nossa necessidade de evolução e dos apegos ou não que tenhamos e dos sentimentos que possamos ter. Então, cada desencarne é único e depende da condição. Tem gente que desencarna, reencarna e nem notou que desencarnou um dia. Não consegue despertar essa consciência. Tem gente que desencarna, que participa do seu desencarne. Tem gente que desencarna, é levado em estado de sono, adormecido, levado para as colônias, para os postos, para os cantos de auxílio, e lá são tratados e gradativamente vão despertando a consciência. Muitos acordam, pensam que estão ainda em casa ou no hospital, e dizem, cadê fulano? O médico está diferente, o local está diferente, e tem aquele sentimento de estranheza, e pede que os familiares venham, e só gradativamente vai sendo informado a ele aonde ele se encontra, o que aconteceu, e aí a memória vai acordando as lembranças, e ele vai tendo essa consciência do processo do desencarne. Então, sempre, sempre haverá o socorro, o amparo. Mas e aqueles espíritos que dizem assim, como é que se diz? Alma penada. E as almas penadas, que ficam zanzando de um lado para outro. Tem. Nós encarnados não vemos pessoas desocupadas, sem fazer nada, sem aproveitar o tempo para nada, sentada assim na esquina, com a cadeirinha, olhando o povo passar para lá e para cá. Ou então senta numa praça, sem fazer nada, só olhando o tempo. Ou então na porta de um comércio, ou então só vagando, andando de rua acima e rua abaixo, sem ter nada o que fazer. Assim também são os espíritos. E os cemitérios, cheios. Porque disseram a eles que ali era a última morada. Quantos que pode ter aqui agora que diz, vou visitar papai e mamãe? Aonde? No cemitério. Dia de finado. Vou visitar papai e mamãe. Não bote mamãe no cemitério e papai no outro não, porque eles queriam ficar juntos para sempre. Nossa, que crueldade. No cemitério, a última morada. Aí muitos pensam que o cemitério é a última morada mesmo. Não é todo mundo que teve a oportunidade de estudar, de conhecer a doutrina e de ter informação e de ter esclarecimento. Então, muitos espíritos ficam ali, morando no cemitério, pensando que ali é a última morada. E quando não, presos aos túmulos. Quanto aos espíritos de pouca evolução, ainda ligados à matéria, despertam em regiões sombrias. Esse despertar é com muita angústia e sofrimento, pois ouvem a voz da sua própria consciência, sentem ainda sensações inerentes da carne, como a fome, a sede, mas também ansiedades, desesperos e solidão, e sofrem com a ausência dos entes queridos. Então, muitos, no livro mesmo Nosso Lar, o André
passa muito tempo nessas regiões umbralinas. Mas e o que é que vamos dizer de céu e inferno ou de umbral, como na doutrina tanto se fala? É um local geográfico? Antes de tudo, o céu e o inferno está dentro de nós. Meu sentimento, as minhas emoções, as minhas mágoas, os meus rancores me levam para o inferno. A minha alegria, gratidão, esperança, fé, amor me levam para o céu. Eu posso estar no meio de uma tempestade, no meio de uma situação não agradável, mas eu posso ter a paz dentro de mim e conhecer assim o céu, principalmente quando se tem a consciência tranquila. Quer ver uma pessoa passar do céu para o inferno na fração de segundo? O remorso, a culpa. A culpa e o remorso aprisionam as pessoas por décadas ou até 1000 anos, trazendo processos depressivos de vidas e vidas passadas, porque vivem eternamente em um inferno. O inferno da consciência, das recordações, preso a sensações, a velhos sentimentos. Prisioneiros de si mesmo, escravos das próprias emoções. Isso é o inferno. Mas também podemos dizer que existem as regiões, as sintonias, as vibrações, as esferas mais densas ou não. Quando estamos aqui, nesse ambiente, inclusive, cadê André e Ana? Saíram, estão lá fora? Quem chegou aperreado, como diz bem o nordestino, estou bem aperreada, e chega, escuta Ana e André Lima cantando, foi na paz. 2 vozes belíssimas, 2 encontros maravilhosos, foi esse hoje aqui, de uma paz tranquila. Então a gente experimenta um pouquinho do céu. Quando estamos aqui nessa vibração, aqui existe uma vibração, uma sintonia energética, essa sensação de leveza. Isso são faixas vibratórias, faixas vibratórias. Mas se um de vocês que aí estiverem sentados e tiverem uma atitude que diferencie desse padrão, pode desestabilizar o grupo todo. Basta a atitude de um para desestabilizar. Até a mim, que estou aqui falando. Porque eu posso perder a concentração. Então, tudo são faixas vibratórias. Cidades espirituais. No estágio evolutivo atual da humanidade terrestre, os que deixam o corpo carnal não vão todos para o mesmo lugar, isto é, para a mesma esfera espiritual. No plano espiritual, vamos encontrar cidades rigorosamente planejadas e de uma beleza raramente encontrada na Terra. Porém, outras cidades existem, estas habitadas por espíritos ignorantes e cujas paisagens se assemelham aos piores lugares da Terra. Tudo vai do padrão de vibração que lá ocupa. Se aqui, nesta sala, podemos dizer, eu fui no Viana, menina, estava uma energia tão boa, que sensação boa. Quem está dando essa sensação de energia somos nós, estamos produzindo. Tem equipe espiritual, sim, mas são vocês que estão aqui nesse momento, que estão emanando uma energia, pensamentos, que favorecem as vibrações e as sintonias, sejam elas legais, leves, satisfatórias ou não. Então, sim, algumas vezes quando falamos dessas cidades no plano espiritual para algumas pessoas, elas olham para a gente e dizem assim, meu Deus, é muita ficção.
Eu uma vez emprestei um livro para uma amiga, muito querida. Aí ela leu, li. E o que é que achou? Uma excelente ficção. Muito boa. Mas quando a mãe dela estava desencarnando, ela me chamou: Eva, pelo amor de Deus, vai lá e conversa com a mamãe, conta para ela como é do outro lado da vida. A ficção é boa mesmo. Então, mas como pode? Como pode ter casa? Como pode ter escola? Como pode ter hospitais? Como pode? Gente, não é difícil de entender, porque a gente pensa com essa cabecinha tamanho de nada, com esse cérebrozinho tamanho de nada, e só consegue entender essa matéria, ó, densa, compacta. Isso é um tipo de matéria. Mas, no plano espiritual, conforme a evolução espiritual que vai tendo dos padrões de vibração, dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, essa energia também vai mudando. A concentração dessa energia também vai mudando. Então, ela vai se tornando uma matéria mais sutil, mais leve, que esses olhos daqui da carne nosso não enxerga. É uma matéria que a gente chama, um nome bem interessante, se chama uma matéria mais quintessenciada. É uma matéria mais sutil, que quando se está desencarnado, se tem condições de perceber. Agora, veja que curioso. Todos os espíritos se enxergam? Não. Quantas e quantas vezes foram lá na região umbralina socorrer André? Não é André Lima, não, viu, gente? É André Luiz. E ele não ouvia, nem via, nem ouvia. Por quê? Porque ele não tinha chegado naquele grau, naquela maturidade, naquela vibração, para perceber a equipe que foi lá socorrê-lo. Quantos que ficam tempos e tempos chamando Deus, querendo ajuda, me socorra, mas só no momento que verdadeiramente quer em esse encontro, e que pede muitas vezes, aí vem o perdão, o arrependimento por muitos sentimentos e atitudes. E que ele aí imediatamente o padrão vibratório muda, a sintonia muda, como quem muda do canal da FM, vai para outra faixa, como se diz, megahertz, uma coisa assim, né? Muda o canal, muda a estação. E aí, só quando ele pede profundamente de coração, sem prepotência, sem orgulho, sem vaidade, com humildade, é quando André Luiz consegue perceber a equipe socorrista que tantas vezes foi lá socorrê-lo e ele não enxergava. E depois ele vivencia isso nos cemitérios, quando vem em pesquisa, em estudo, e vai lá com a caravana para socorrer pessoas, tanto no umbral como aqui nos cemitérios, e os espíritos lá, muito sentadinho, eu acho tão engraçada essa cena, sentadinho no muro, balançando as perninhas. Agora eu faço como o termo popular, só lesando, sem nem noção que morreu. E uns tendo, mas sem saber que caminho tomar. E eles não enxergam, não percebem a equipe socorrista chegando ali, oferecendo todo aquele socorro. Até que um dia veio despertar, como disse Jesus, nenhuma de minhas ovelhas se perderão. Não foi assim? Ele não disse? Então, por isso que, aparentemente, está ferrado, está perdido, está sem solução, está no fogo do inferno, temporariamente. Todos nós um dia seremos anjos, todos nós um dia enxergaremos a luz. E alguns ainda perguntam assim, me perguntaram isso a semana passada, quando eu morrer, eu vou me encontrar com Jesus? Eu disse, eu achava melhor até não. Eu preferia não me encontrar com Jesus. Por quê? Eu ia cair para trás de vergonha. Eu ia me sentir muito constrangida diante de Jesus. Porque quando eu estivesse diante de Jesus, eu ia me dar conta de todas as minhas falhas, de todas as minhas imperfeições, e do quanto que eu poderia ter aproveitado até mais, muito mais, para crescer, amadurecer e me libertar de vícios da alma.
Porque Ele deixou para a gente toda essa receita. E a gente demora a aprender. Vai para a prova de recuperação, vai para a final, recuperação da final, perde o ano, repete. É assim. Mas somos sempre alunos e caminharemos. E só voltando, então, por que eu diria? Vamos imaginar, é dia e nós vamos olhar para o sol. Quem consegue passar 1 minuto olhando para o sol? O que é que acontece? É muita luz para os nossos olhos. Eu comparo assim. É muita luz para enxergarmos. Somos ainda muito pequenos para conseguir enxergar Jesus. Ele nos enxerga. Mas nós precisamos crescer mais, muito mais, para conseguir suportar enxergar Jesus. Reencontros nos planos espirituais. As pessoas às vezes também pensam que quando desencarnar, assim que desencarnar, como quem está assim no aeroporto, de imediato o amor da vida, a alma gêmea ou fulaninho vai estar lá me esperando. Pode acontecer? Pode. E pode não acontecer de estar aquela pessoa que você gostaria que estivesse. Por quê? Por quê? E aí, Georgia, por quê? Muito bem. E aonde nós estamos? Porque quem desencarnou nem sempre vai encontrar de imediato aquela pessoa que gostaria de encontrar, por diferenças de faixas vibratórias. Eu posso desencarnar numa situação onde eu não vou conseguir ter essa interação de imediata com aquela pessoa que eu queria, porque ela pode estar em um nível vibratório bem acima do meu, ou bem abaixo, presa a muitos sentimentos e muitos sofrimentos, que não consegue, não favorece essa sintonia, está nessa mesma faixa vibratória. Então, por isso que muitas vezes há uma decepção de não ser recepcionado na chegada do desencarne pela pessoa que se queria. Mas sempre haverá alguém para nos receber. Os laços de afeto e do amor não desaparecem nos planos do espírito. Os que verdadeiramente se amaram neste mundo reencontrar-se-ão no outro. O que nos une, eu acrescento, o que nos une a uma pessoa não é só o amor. Não se iludam com isso, viu? O que nos une a alguém e nos faz ficar grudadinho, juntinho e na mesma faixa vibratória com o outro é o ódio. É a raiva, é o ressentimento. Então, não só se reencontra, inclusive nas famílias, antigos amores, espíritos afins, espíritos bem amiguinhos que vieram junto para crescer junto. Não. Vem exatamente aqueles que nós atraímos pelos nossos sentimentos não muito nobres. E por quê? Vamos estar juntos exatamente com o nosso calo. Exatamente com aquela pessoa, não acredito não. Não, tanto que tinha para nascer, vem logo com essa criatura. Na esperança de nascer o laço de amor. Porque o objetivo de tudo é nascer o amor. Entre inimigos se tornam pais e filhos, irmãos, para ver se através dos laços de família consegue ser plantado as primeiras sementinhas do amor. Por isso que algumas pessoas às vezes assim, eu vou lá no centro espírita, eu vou fazer um atendimento fraterno que eu quero que alguém lá me diga quem eu fui na vida passada. Não queira não. Não queira descobrir para não ter um susto. Porque todo mundo só pensa que foi rainha e princesa. Uma grande cantora, uma grande bailarina, uma grande personagem. Gente, é melhor não descobrir.
Pensa assim, todo mundo agora pensa na coisa. Pense no seu pior defeito hoje. Pensaram? Multiplica ele por 10. Foi isso aí na vida passada. Então, a nossa melhor encarnação é a última. Estamos no nosso degrau mais alto, mais evoluído. Então, nós estamos numa escala de crescimento. Então, não é muito difícil descobrir quem fomos nas vidas passadas, não. É só olhar assim, quais são as minhas maiores imperfeições, meu maior nó, minhas maiores dificuldades, meus pontinhos fracos. Multiplica ele. Porque assim eles foram em vidas passadas. E a gente está sendo domado e educado gradativamente. Então, hoje, ainda é a nossa melhor categoria, a nossa melhor patente, a nossa melhor posição, o nosso grau mais evoluído. Então, muitas vezes, é melhor não descobrir, até porque não vai ter proveito. O esquecimento é uma bênção que o Pai Maior nos deu para seguir em frente com fé e esperança, otimismo, com garra, com vontade de crescer e evoluir. Porque senão ficaríamos presos a um passado. Isto já basta que nós temos armazenado em nosso código de barra. Eu digo que o nosso inconsciente é como o nosso código de barra. Isso já tem um registro lá no eu mais profundo. É o verdadeiro self, é o eu mais profundo, guardadinho nas profundezas de um inconsciente. Está tudo lá armazenado. E tem pessoas que esses sentimentos afloram, carregam em sentimentos que não sabem por quê, mas um sentimento de baixa autoestima, de desvalorização, de boicote consigo mesmo, de autossabotagem. Mas por quê? Por muitas vezes haver ainda um registro muito forte no inconsciente de atitudes, sentimentos, comportamentos do passado. Mas os laços de amor nunca irão se dissolver. Pode estar onde estiver. Tem uma frase que eu repito sempre, algumas pessoas já devem saber qual é. Longe é um lugar que não existe, quando se está perto do coração. Eu li essa frase há mais de 30 anos atrás, num livro chamado Caminhada, de Hermann Hesse. E eu não me lembro do livro, não. Nem me lembro da história do livro. Mas desta frase, tudo o que ficou deste livro para mim foi esta frase. Longe é um lugar que não existe quando se está perto do coração. Então, não existe distância quando a gente ama. Então, a gente não perde, só muda de lugar, mas o amor continua. Há leis que regulam os reencontros. A primeira condição para que isto se torne possível é a afinidade espiritual entre as almas. Essa sintonia guarda a relação com o nível de evolução alcançado pelos espíritos e também com os gostos e interesses em comum. Religião no mundo dos espíritos. Algumas pessoas dizem assim, eita, fulaninho não acredita na doutrina espírita, mas deixa estar. Quando ele morrer, ele vai ter um susto. Ele vai ver que tudo que eu dizia era verdade, que a doutrina espírita é verdadeira e que tudo é do jeitinho que nós contamos. Quantas religiões estão no planeta? Quantos países com culturas completamente diferentes? Por que ao desencarnar todo mundo vai virar espírita? Vão descobrir uma essência que a doutrina espírita fala, que a vida continua. Mas eu não tenho como, se eu desencarno, chegar no plano espiritual, virar católica, evangélica. Ou um evangélico que passou uma vida inteira estudando e acreditando naquelas informações que lhe foram dadas e passar a acreditar em outra coisa. Ou pega alguém do budismo, do hinduísmo, do judaísmo e vai tudo virar uma coisa só. Nós estamos num planeta de prova, expiação e de evolução. A morte não nos dá o que na vida nós não fomos.
Eu sou do outro lado da vida o que sou aqui. Eu não vou virar estrelinha. Como muitos dizem, mamãe morreu. Agora o céu ganhou mais uma estrelinha. Ganhou não. Ela pode ser uma estrela para mim. Mas estrela é estrela. Espírito é espírito. Então, ela vai ser mais um espírito vivendo no plano espiritual. Mas, erroneamente, se ensina, às vezes, criança, que quando um ente querido morre, ele vira estrelinha. Já ouviram isso? Porque eu já escutei demais. E ainda pior, vovó morreu. Aí o cara chega e vai dizer para o filho dele, olha, sua avó morreu. Não fique triste, porque agora nós temos uma estrelinha no céu que vai interceder junto a Maria e a Jesus por nós. É pior do que a Câmara dos Deputados, dos senadores, do prefeito e tudo mais. Eu vou ter alguém lá na política, intercedendo por mim, ajeitando aí meus projetos, facilitando as coisas. Como se agora minha mãe, ou meu pai, meu avô, morando lá no céu, vai estar assim, ó, de ombro a ombro, amiguinho, ombro a ombro com Jesus. Ó, Jesus, ajuda aí meu neto passar no vestibular, no Enem, a conseguir o concurso. Ai, tem gente que aí vive, perdeu a chave, vou pedir a meu irmão, meu pai, meu tio, ou fulano, me ajude a achar a chave. Gente, é um inferno. Isso é um inferno na cabeça de um espírito. Conta um dos lugares, aí, não me lembro que livro foi esse, do sofrimento que foi para o padre Cícero no outro lado da vida. Porque fizeram ele de santo. Ele foi um homem que fez coisas boas, sim, mas santificaram. E aí, tome promessa. Muita promessa. E ele começou a não suportar o sofrimento do padre Cícero, no plano espiritual. Foi insuportável. De tanto pedido, me dê isso, me dê aquilo, me ajude, me cure, meu casamento está se acabando, salve meu casamento, meu filho... Ele não dava conta. Nunca deu conta. Botaram ele num lugar que não era dele. E nem ninguém tem que estar nesse lugar. E aí, tomaram a providência de reencarná-lo o mais rápido possível, para ele ficar livre mais dessa influência dos pedidos. Aí, equipes espirituais, responsáveis até pelo santuário que fizeram para ele, escuta os pedidos, vê os merecimentos e os que podem, de fato, serem atendidos. Mas não é o padre Cícero. São equipes espirituais, assim como tem de outros santos, que não são santos, que santificaram sem ser, e que mesmo que fosse, não se deve estar nesse pé de pedra. Eu acendo uma vela do meu tamanho se eu conseguir isso. Eu vou passar 1 ano sem tomar Coca-Cola. Gente, promessa para não tomar Coca-Cola, para poder conseguir alguma coisa. Eu vou vestir marrom 1 ano inteiro. E quando faz a promessa para o outro? Pior ainda, né? Olha, eu fiz uma promessa para você conseguir tal coisa. Aí, para isso, você vai ter que fazer assim, assim, assim. É triste. Então, as religiões permanecem no outro lado da vida. Há esse respeito. Eu não deixo de ser o que sou. O despertar é lento, é gradativo. Muitos espíritos, por muitas existências, permanecem fiéis a princípios religiosos dogmáticos. Por isso, mesmo no plano espiritual, vamos encontrar organizações religiosas de todas as denominações. O indígena, ele ao desencarnar, fica o chamado homem civilizado, ou vira católico, ou evangélico. Os indígenas têm a crença deles e vão ter assistência espiritual conforme a crença deles. Deus não força presta atenção a essa frase. Deus não força a conversão de ninguém a essa ou aquela denominação religiosa. O que o Senhor da vida quer de cada um de nós é que nos convertamos ao amor. Somente ao amor. Esta é a única conversão agradável a Deus. Ele não quer outra, não. Que sejamos dessa ou daquela região. Eu estou na doutrina espírita, que é o que eu me afinizo, é o que eu acredito, é o que me encanta, o que me
enche os olhos, é o que me responde. Mas se outro está no catolicismo e é felicíssimo com os rituais católicos, qual é o problema? Ou do evangélico, ou da Umbanda, desde que tudo que faça seja por amor. O trabalho dos espíritos. E o tempo já está batendo, blém, blém, blém. Né, seu Léo, né, Júnior? Vamos ver, vou correr aqui, mais que a cena. O trabalho dos espíritos. Se trabalha no plano espiritual, fica sem fazer nada também. Fica. Vadiando. Alma penada. Eu dizia para minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, manhinha, pelo amor de Deus, quando a senhora desencarnar, não fique de alma penada. Não vá ficar zanzando no jardim daqui de casa para cima e para baixo, ainda se metendo nas conversas. A senhora siga em frente e não olhe nem para trás. Pelo amor de Deus, não vá querer entrar na categoria de alma penada. Chegue no plano espiritual e vá logo procurar estudar e trabalhar para evoluir. E aí, um dos meus encontros, nos momentos de sono, que o corpo físico dorme, e em desdobramento, fui levada até ela, ela chega para mim, foi a coisa mais linda, com um livro debaixo do braço. Um dos primeiros encontros com ela. Então, e aí, só veio o que eu dizia e repetia tantas vezes. Mãe, estuda e trabalha. Estuda e trabalha. Esse é o caminho. E aí a gente teve esse encontro e ela vem realmente mostrando que está estudando. Então, mas do jeito que tem gente preguiçosa aqui, tem gente preguiçosa do outro lado. Não muda, não. A passagem na piscada de olho, não. Tem espírito preguiçoso? Tem. Que fica só lesando? Tem. Como tem espíritos trabalhadores, tal qual aqui. O trabalho é uma lei. Por ser uma lei, é também uma necessidade. O homem trabalha aqui na Terra, o espírito também trabalha nas zonas espirituais. É através do trabalho que o ser humano e os espíritos crescem em múltiplas dimensões, especialmente em amor e conhecimento. Aí pode pensar, mas trabalha em quê? A gente só pensa nos trabalhos remunerados aqui da Terra, né? A primeira coisa pensa, mas se lá não precisa de dinheiro, para que eu vou trabalhar? Vai trabalhar em quê? Quem é que cuida da natureza? Quem é que cuida dos vegetais? Quem cuida dos mares? Dos mundos inúmeros habitados? Quem se preocupa com a genética? Quem organiza a reencarnação? Quem está ocupado em planejar, arquitetar o próximo corpo físico que eu vou ter? Quem orienta toda a parte biológica? Os trabalhos que são realizados com os drogados, alcoólatras. As equipes que trabalham no preparo da reencarnação ou daqueles que recebem. Os espíritos que desencarnam analfabetos. E tem professoras do outro lado ensinando a eles a recordarem a alfabetização. E as criancinhas que vai chegar, como são? Tem aquelas pessoas que cuidam. E os que desencarnam em estado profundo de enfermidade, quem vai cuidar? Tem os enfermeiros, os maqueiros, os médicos. Só que não é a medicina da Terra. Que a André Luiz chega no plano espiritual se achando e querendo já ajudar como médico. Eu disse que na Terra eu fui médico, então eu posso servir aqui como médico também. Aí o que foi que disseram a ele? A sua medicina da Terra não serve para aqui. É outro pensamento, é outro agir, é outro proceder. Aí, qual foi o trabalho que ele recebeu logo de primeira mão? Qual foi? Quem se lembra? Ler o livro não, minha gente, nosso lar. Nem o filme? A vassoura. Foi. Olha, muito bem. Por isso que uns aqui chegam, olha, eu sou palestrante. Podem me chamar para fazer palestra em toda hora, em qualquer instante, e substituir qualquer palestrante que faltou, porque eu tenho larga experiência em dar palestra, em curso, não sei o quê. Eu disse, muito obrigada, isso é muito bom saber. Mas antes, tem uma vassoura e um rodo lá na parede esperando por você. Topa? Aí, fica danado.
É através do trabalho, nada contra palestrante, tá, gente? Mas quando chega contando muita... Tem que dar uma paudadazinha às vezes. É através do trabalho que o ser humano e os espíritos crescem em múltiplas dimensões, especialmente em amor e conhecimento. Nos planos espirituais, não falta trabalho para ninguém. Aqui no Viana também não, viu, gente? Trabalha-se em todas as esferas, das inferiores às mais altas. Até as bactérias, os vírus, os fungos precisam de assistência. E tem espíritos até para isso trabalhando. Então, é muito trabalho. Só fica sem fazer nada quem quer. O céu... Só um golinho. O céu não é uma estância de repouso. Ainda bem. É antes uma colmeia de trabalho ininterrupto, em que todos dão a sua contribuição. De mesmo modo, existem espíritos desocupados, inertes, irresponsáveis, que não se ocupam de nenhuma atividade edificante. No livro Nosso Lar, bate no portão uma senhora, suplicando, não me lembro o nome dela agora, pedindo para vir à terra para visitar os familiares e tudo mais, fazendo verdadeiro escândalo. Se lembra dessa passagem? Quem leu ou assistiu o filme? Aí André, morrendo de pena da mulher, e a mentora espiritual dele, que agora me falha o nome, qual é o nome dela? Esqueceram também. Então, é um nome bem diferente. Diz, não. Então, ele, por favor, deixe ela entrar, ela está suplicando que abra o portão, ela quer vir aqui, ela quer fazer essa visita aos familiares. E aí, o nome está aqui, não sai da mentora dele. Aí ele diz, ninguém sabe o nome da mentora dele. Luiz, cadê Luiz? Ninguém... Não, que Laura, não. Narcisa, muito bem, obrigada quem me salvou. Então, aí Narcisa diz, André, calma, olhe bem direitinho todo o perispírito dela, veja a quantidade de manchas escuras que tem impregnado. Analise, se ela entrar aqui desse jeito, com essa harmonização que ela está, ela vai bagunçar tudo aqui dentro. E o tempo todo que ela passou aqui, que são tantos e tantos anos, que eu não me lembro agora quantos, ela não fez nada. Ela quer ter direitos, mas não fez nada durante todo esse tempo. Então, ela não tem merecimento. Não é castigo, é merecimento. Alimentação, meu Deus, ainda tem isso. Então, muitos desencarnam loucos por comida, e por bebida, e por cigarro. E quando desencarna, que adora, só pensa em comer, passa à vontade quando desencarna, só porque virou só o dito espírito? Não, continua do mesmo jeito. Estamos ferrados, viu? Aqueles que vivem pensando no churrasco, na buchada, no mocotó, na picanha. Eita, que essa turma sofre mesmo. Porque quando chega do outro lado, a princípio, os desejos continuam. E de beber uma pinga, uma cachaça, uma cervejinha, só tem uma solução. Qual é? Se aproximar de quem come, se aproximar de quem bebe, se aproximar de quem fuma. Porque se aproximando, não é que ele vai comer, tá? Ele vai sentir as emanações. Ele vai captar, vai ver ali um cruzamento de sintonias, de energias, de... está me faltando o termo, emantações, alguma coisa desse tipo, que ele vai absorver a sensação do álcool, a sensação do fumo, a sensação do comer, a sensação do ato sexual. Os compulsivos sexuais que não suportam viver no plano espiritual. Os motéis estão lotados. Se é que ainda tem motel ainda? Nem sei. Porque, eu perguntando a vocês, né? Podia estar perguntando a bom dia, Alice. Então, é porque eles são jovens. Então, os motéis, na própria obra de André Luiz, conta as gangues que tem
lutando. Como tem esse gangue desencarnado? Essa área é minha. Não, essa área é minha, nem venha que não tem. E a luta para atrair certas pessoas para certos lugares, porque ali eles vão, na aproximação, sentir as sensações. Tudo vai pelo pensamento e pela vontade e pela sintonia. Quantos que desencarnam permanecem em suas casas, sentando na mesa na hora da refeição, querendo também comer. Mas muitos familiares alimentam isso, inclusive deixando a cadeira daquela pessoa sempre vazia. Não, aqui é a cadeira de mamãe, ninguém pode sentar. Mamãe termina sentando. Porque ela está ainda presa àquele lugar, a família também atrai, e aí é difícil a pessoa se libertar. E o sofrimento para muitos, quando não é percebido e enxergado pelos familiares, é aqueles que desencarnam numa condição que nem se deram conta que desencarnaram. Alguns espíritos costumam vampirizar pessoas que ainda estão na carne, para atenuar a fome devoradora e insaciável. Não é por outro motivo que no umbandismo e no quimbandismo, os médiuns, ou cavalos, como são chamados, comem e bebem durante a sessão a fim de alimentar a fome e matar a sede alcoólica de alguns espíritos em serviço. Só uma coisinha aqui, voltando. Algumas pessoas usam um termo bem curioso assim, santo, acho que vocês já ouviram, santo de bêbado é forte. Já ouviram? Menino fulaninho bebeu todas, voltou para casa dirigindo, eu não sei como não saiu derrubando todos os postes da rua. Eu não sei como foi que ele entrou na garagem. Como é que isso acontece? O santo de bêbado é forte. Quem é o santo de bêbado? É um alcoólatra como ele, desencarnado, que precisa dele encarnado para, se aproximando dele, sentir as emanações etílicas. A mesma coisa do fumo. Por isso que deixar de beber é tão difícil, porque ninguém bebe sozinho. Deixar de fumar é tão difícil, porque ninguém fuma sozinho. Você está atendendo a necessidade de um desencarnado ou de uma turma desencarnada também. Existe até um termo que se chama assim, o caneco vivo. O encarnado é chamado o caneco vivo. Então, aqueles que fumam, que bebem, que se excedem na cumilança também, fiquem atentos. Vocês nunca estão bebendo sós, mesmo se tiver o único na mesa do bar. As vestimentas. Os vestuários dos espíritos variam muito. Espíritos muito ligados à matéria, que perambulam pelas zonas inferiores dos planos espirituais, costumam apresentar-se com indumentárias semelhantes a que usavam nesse mundo. Tais roupas são uma resultante da criação de suas mentes perturbadas e enfermas, ou de como é o meu costume. Por exemplo, continuando aqui, o pensamento é criador. A mente associada à vontade pode fazer surgir os mais variados tipos de vestuário para o espírito. Isto, entretanto, requer preparação, treino mental, evolução. A grande maioria que deixa este mundo não tem ainda a força mental para realizar este tipo de alteração. Se eu desencarno, eu vou me ver no plano espiritual, vestida como a japonesa? Não vou. Ou como um traje folclórico lá dos Andes, ou dos Alpes suíços? Não vou. Eu vou me ver assim. E olhe lá se não for com a blusa do Viana. Viu? Eu acho que até no plano espiritual vou chegar lá. Cadê a blusa do Viana? Também fica mais fácil. Vocês desencarnem plasmando a blusa Viana para a gente se encontrar e fazer uma turminha, viu, minha gente? Então, se eu for primeiro, eu venho avisar vocês. Então, tudo vai depender do pensamento. A gente plasma através do pensamento. E essas formas, como eu disse, não é dessa matéria que a gente está habituado a pensar, acreditar e a sentir. É outro tipo. Locomoção. Eu vou pulando porque o horário já avançou muito, tá, gente? A locomoção, todo mundo pensa que quando desencarna já vai sair voando, igual um passarinho leve, livre e solto. Não. Tem pessoas que vão sentir, eram cadeirantes, vão continuar se sentindo, a princípio, cadeirantes.
Ou que só tinha uma perna, vão continuar se sentindo com uma perna. Porque aquilo está na sua consciência, é como ele se recorda. Ou de usando óculos ou uma bengala. Ou pessoas que tiveram uma vida inteira muito presas a certas condições, que vão sentir essa necessidade mais material, vão andar. E existem as escolas que vão reensinar a volitar. O que é volitar? Nessas esferas espirituais adjacentes à Terra, os espíritos locomovem-se de diferentes formas, sempre ditadas pelo nível evolutivo em que se encontram. Quanto aos espíritos recém-libertos da carne, estes, em sua grande maioria, caminham normalmente, como faziam na Terra. Os espíritos de luz são capazes de deslocar-se através de distâncias imensuráveis, com a rapidez do pensamento, bem maior que a velocidade da luz. A proporção que se mais rápido que a velocidade da luz. A proporção que se vão adaptando às novas condições de vida, aprendem ou reaprendem a utilizar as faculdades volitivas, peculiares à sua condição de espírito. Eu não sei se alguém aqui já leu o livro Violetas na Janela. Já? Em toda a sua obra, que a primeira é Violetas na Janela, que algumas pessoas mais muito letradas na doutrina dizem, isso é besteira, ler Violetas na Janela, é um livro muito básico, muito simples, muito bobo. Ora, para quem está começando na doutrina, é ótimo, porque visualiza bem direitinho e ajuda a entender, porque é uma linguagem muito fácil. E conta direitinho certas passagens dificílimas da obra de André Luiz ou do próprio Livro dos Espíritos. E aí Patrícia vai relatando toda a experiência dela. O primeiro livro é Violetas na Janela, depois Vivendo no Mundo dos Espíritos, A Casa do Escritor e O Voo da Gaivota. São 4 livros. E um deles, ela mostrando que ela foi para a escola de volitar, porque ela queria voltar a essa condição de se sentir volitando, voando, popularmente dito. E, para isso, eles vão para um treinamento, porque não é assim, desencarnou, já sai voando como passarinho. Crianças no plano... Gente, eu vou pular mais ainda. Crianças no plano espiritual. Dependendo do seu grau evolutivo, permanecem, em sua grande maioria, como crianças no plano espiritual, até receber uma nova oportunidade de retornar ao planeta pelas portas da reencarnação. Algumas crianças permanecem crianças e reencarnam ainda se vendo como crianças, são preparadas para essa volta. Alguns outros espíritos, eles vão evoluindo e vão crescendo, obedecendo uma cronologia, obedecendo um crescimento como se tivessem encarnados, até atingir essa imagem de adultos. E outros, dependendo da evolução espiritual, com muito pouco tempo, eles já conseguem plasmar sua imagem de adulto e não permanecer no plano espiritual como criança. E os pais têm, muitas vezes, esse merecimento de visitá-los. Existem inúmeras instituições especializadas nas cidades espirituais para recolherem carinhosamente esses infantes, pois podem, durante o momento do sono corporal, serem levados para visitarem os seus filhos, proporcionando imensa alegria e conforto em seus corações. Conclusão. Ainda bem, né? Pensei que ia dar meia-noite e eu não terminava. Ao deixar este mundo, uma outra programação de vida se delineia para o espírito liberto e será sempre inconveniente e até perturbador para ele, que seus familiares encarnados fiquem desejando-o por perto. Espíritos que deixaram a roupagem da carne necessitam de preces e pensamentos estimulantes, de vibrações positivas, para que possam continuar em outras dimensões espirituais a sua escalada evolutiva. Então, só concluindo, a nossa missão com os nossos familiares não se encerra no velório. Não. Ela continua. Como? Os deixando em paz. Sem solicitar por qualquer coisa. Sem exigir. Sem ficar cobrando uma cartinha. Um telefonema, como Chico Xavier dizia, o telefone não toca daqui para lá, toca de lá para cá. Então, não adianta ficar pedindo. Eu vou para o centro espírita porque eu quero receber uma carta de minha mãe. Eu quero que minha mãe venha. Eu quero, mãe, chegue. Não adianta. Porque a mamãe, ou o papai, ou o filho pode estar em trabalho.
pode estar em estudo, pode estar em tratamento, pode estar reencarnado. Agora, pode mandar vibrações positivas, conversar. Sim, pode. Mandar mensagens edificantes, ler, cantar, vibrar, fazer preces, mas nunca ficar pedindo. Pode até pedir aos bons espíritos para cuidar dos nossos familiares. Aí, ok. Mas sem fazer dos nossos familiares um deputado ou um senador lá para atender nossas necessidades na Câmara no Senado, na Câmara dos Vereadores e tudo mais. Então, nossa tarefa continua respeitando que o ciclo deles aqui na Terra encerrou. Eles estão agora numa nova missão, numa nova tarefa. E que, como eu volto a dizer, quem ama estará sempre unido. Longe é um lugar que não existe quando você está perto do coração. Então, essa ligação continua, mas nós não podemos viver explorando ou atormentando, porque senão vai haver um processo de obsessão. Mas não é a obsessão do espírito para nós encarnados. É a obsessão do encarnado para o desencarnado. Uma mãe que não se conforma em ter perdido seu filho e coloca todo dia o pratinho dele na mesa, o quarto é intocável, a bolsa está ali, o sapatinho naquele mesmo lugar, as roupinhas não dá a ninguém. É um sofrimento. Ela não consegue fazer esse luto. É uma dor insuportável. E ela não consegue. Isso dificulta a adaptação dessa criança, ou desse adulto, ou desse jovem, no plano espiritual, por tamanha dor. Então, as preces, as mensagens, o estímulo é a melhor ajuda que damos àqueles que já partiram. E quando a gente está bem emocionalmente, nós somos levados no momento do sono para visitar ou sermos visitados. Eles vêm até nós nos visitar. Mas para isso, a gente não pode sugar e explorar nesse momento, para não nos desestabilizarmos e nem desestabilizar aquele que vem de visita. Veja quanto tempo André levou para ter autorização de fazer visita à família dele. Como rapidamente, só em ver a esposa com um novo marido, ele se desestabilizou e foi alimentado por um sentimento de ciúme, de posse. E voltou a sentir as dores que levou ele ao desencarne. Então, eu não vou ter tempo, que pior do que nunca, eu passei da hora. Eu ia ler para vocês um texto belíssimo e que se chama Partidas e Chegadas. Eu não vou ler, mas vejam no YouTube, vocês colocam lá no Google, vocês vão ver o texto, Partidas e Chegadas. É muito belo. E no YouTube vocês vão ver ele em vídeo. É muito lindo. No velório de minha mãe, eu distribuí para todo mundo. E todos os velórios que eu vou, eu leio esse texto. Como amanhã mesmo, eu já estou com ele aqui, amanhã eu vou para o velório da mãe de uma amiga. Então, eu vou ler esse texto. Ele é de uma analogia, de uma metáfora, de uma representação poética do que é o momento da partida, belíssima. Então, vocês, se puderem, quando chegar em casa, dá lá uma pesquisada. Partidas e chegadas, tá bem? Então, desculpe pelo avanço, eu tento me disciplinar, mas nesta encarnação acho que ainda está difícil para encerrar na hora certa. Eu, quando vejo a palestra em casa, eu penso que ela está tão pequenininha. 15 minutos eu vou terminar de falar, não vai ter mais nada o que dizer para o povo. Aí, quando chega aqui, parece que bota um fermento, ela dá cria e as lembranças... Aí acontece essa coisa de um atraso tão gigantesco. Então, perdão, na próxima, eu juro, eu vou tentar me policiar mais. Eu vou trazer 3 slides só, para ver se assim eu demoro 40 minutos. Então, gente, muito obrigado pela paciência, pela compreensão e perdão pela demora.